A noite estava quieta demais, a estrada deserta e o ar parecia mais pesado do que o normal. Algo naquela velha rota, que eu já tinha percorrido algumas vezes, me deixou inquieto. Talvez fosse a escuridão impenetrável, talvez o silêncio esmagador. Mas então, ali, no meio da estrada, à frente dos faróis do meu caminhão, eu vi a silhueta de alguém ou algo. Foi nesse momento que percebi que havia algo de muito errado. Eu sempre gostei de dirigir à noite. A solidão da estrada era minha companhia, e o silêncio, quebrado apenas pelo ronco constante do motor do caminhão, me dava uma estranha sensação de paz. Mas naquela noite algo estava diferente. Algo naquela estrada, aquele pedaço esquecido da velha Rota 66, me fez sentir um frio que não vinha do ar-condicionado. Eu estava transportando uma carga de bebidas engarrafadas, e o percurso não era incomum. Conhecia a rota de cor e salteado. Aquela parte desolada da estrada, com seus postos de gasolina abandonados e placas enferrujadas, sempre foi uma constante nas minhas viagens. Era só mais uma noite comum, ou pelo menos eu descobri que seria. Quando o relógio do painel marcou meia-noite, notei que a lua cheia iluminava o céu, mas a luz parecia não alcançar o chão da estrada. Uma escuridão densa envolve o caminho, e os painéis do lado planejado têm pouco efeito. Era como se a noite estivesse tentando engolir tudo ao redor. Apertei o volante com mais força, me forçando a manter. Foi então que vi algo à frente. À primeira vista, parecia um homem caminhando no acostamento. Quando me aproximei, percebi que ele estava no meio da estrada, bem no caminho do meu caminhão. Pisei no freio com força, o caminhão guinchou e senti o veículo lutar contra o asfalto para parar a tempo. Quando finalmente parei, o homem não. Olhei pelo retrovisor, esperando vê-lo passando atrás do caminhão, mas nada. Saí da cabine, com a lanterna na mão, e caminhei até a frente do veículo. A estrada estava vazia. Sem sinais de ninguém, sem pegadas, nada. Só o vento seco e o silêncio esmagador. Um arrepio percorreu minha. Voltei para o caminhão, já sentindo meu coração bater mais rápido. Segui viagem, tentando esquecer o incidente, mas não consegui. Cada quilômetro percorrido me fazia olhar nervoso para os retrovisores, esperando ver algo, alguém e talvez o homem que vi. A estrada, antes familiar, parecia agora uma trilha desconhecida em meio a um deserto interminável. A paisagem ao redor não tem lama. Mais adiante, minha rádio deu um chiado forte, e uma voz distorcida ecoou pelos alto-falantes. "Você não deve estar aqui", disse a voz, seguida por um longo zumbido. Desliguei a rádio na mesma hora, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas. Algo definitivamente estava errado, e o medo começou a crescer em mim. A estrada se tornava cada vez mais opressiva. As luzes dos olhos iluminaram a piscar, e as sombras ao redor se moveram sozinhas. Não eram árvores ou animais. Era algo mais. Algo que eu não consigo explicar. Minha mente já estava a mil, tentando encontrar uma lógica para tudo aquilo, mas nada fazia sentido. Eu sabia que iria sair daquela estrada o quanto antes. Foi então que, ao longe, vi uma luz piscando. Um posto de gasolina, pensei com problema. A luz brilhava fraca, mas era a única coisa viva que eu via há muito tempo. Quando me aproximei, o posto parecia ter saído de outro tempo, com bombas antigas e uma placa desgastada. Estacionei o caminhão e saí rapidamente, ansioso para ver alguém, falar com alguém, qualquer pessoa que pudesse me trazer de volta à realidade. O lugar estava deserto. Abri a porta da loja de conveniência, e o sino acima da porta tocou, mas o som ecoou como se estivesse em um lugar muito maior do que aquele posto pequeno. O ar lá dentro estava pesado, cheirava a poeira e algo mais, e algo podre. "Olá", chamei, minha voz soando fraca. Nenhuma resposta. Andei até o balcão e notei algo que fez meu sangue gelar. Havia um jornal, aberto, datado de 1974. Os manchetes conheciam de acidentes horríveis na estrada, desaparecimentos, e uma única foto mostrava o rosto de um caminhoneiro. O rosto era o meu. Tremendo, larguei o jornal e corri para fora. O caminhão parecia ser minha única saída daquele lugar maldito.
Liguei o motor e acelerei. A estrada agora estava mais escura do que nunca, e parecia que as sombras estavam se fechando ao meu redor. O vento do deserto uivava como um lamento distante, mas algo me disse que eu não estava mais sozinho. Eu poderia sentir. Algo estava no caminhão comigo. Parei o veículo de uma vez, suando frio, e virei-me para olhar a cabine. Nada. Apenas uma escuridão densa me abrindo de volta. Mas o sentimento de ser observado não sumia. Meu coração disparou e, de repente, senti o ar ficar mais pesado. A rádio, que eu havia desligado, voltou a chiado, com a mesma voz distorcida repetindo: "Você não deve estar aqui." Eu sabia que eu precisava continuar, mas cada segundo naquela estrada parecia me consumir. A paisagem ao redor já não era a mesma. Árvores que antes não estavam ali agora se erguiam altas e retorcidas, como mãos decrépitas tentando agarrar o caminhão. E o tempo parecia enlouquecer, os ponteiros do relógio no painel giraram rápido demais. Dirigi por horas, ou pelo menos foi o que pareceu, até que vi outra figura na estrada. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Ao longo, várias sombras estavam de pé, homologadas na beira da estrada, eu observando enquanto eu passava. Não eram pessoas, não tinham rostos. Eram apenas formas, escuras e amorfas, que deixavam de se mover apenas com o canto do olho, nunca quando eu olhava diretamente para elas. Minhas mãos suavam tanto que mal conseguiam segurar o volante. Cada fibra do meu ser gritava para sair dali, para fugir naquela estrada maldita. Foi então que percebi que as luzes dos faróis estavam ficando mais brigas. Logo, eu estaria completamente no escuro. E foi aí que aconteceu. O caminhão parou. O motor morreu com um suspiro agonizante, e a escuridão caiu como um véu pesado. Tentei ligar de novo, mas o motor apenas tossia e falhava. O pânico me consumia. Eu estava preso. Naquela estrada. Com eles. E então eu vi. No espelho retrovisor, algo se move no fundo da cabine. Não era uma sombra, mas uma figura. Um homem, o mesmo que eu tinha visto antes, parado na estrada. Seus olhos brilhavam com um brilho que não era humano. Um sorriso macabro distorce seu rosto. Eu estava congelado. Não consigo me mover. Ele estava se aproximando. Tudo ficou escuro. Quando acordei, estava amanhecendo. O caminhão estava parado no acostamento da estrada, como se nada tivesse acontecido. As sombras, as figuras, o homem, tudo havia sumido. O motor ligou sem problemas, e continuei minha viagem, tentando entender o que era real e o que não era. Mas algo me diz que, de alguma forma, eu nunca saí daquela estrada. Crie uma história de terror ou suspense que deve se passar nos Estados Unidos. A história deve ter uma linguagem informal sem palavras difíceis, sem tons poéticos e sem juízo de valor ou lição de moral, tudo em um texto só, e dívida por capítulos a ser narrada em forma de relato do protagonista, que por sua vez é um caminhoneiro. O relato acontece na estrada Rota 66. Capítulo 1. No começo da viagem. Sabe, quando você está há tanto tempo na estrada, começa a desenvolver um sexto sentido para certas coisas. Tipo, quando algo não tá certo, quando o clima muda e fica pesado. Eu sempre fui cético, nunca liguei para essas histórias de fantasma ou lenda urbana, mas há momentos em que você sente, lá no fundo, que algo estranho tá prestes a acontecer. Foi assim que comecei essa viagem. Meu nome é Jack, caminhoneiro há 20 anos, e já passei por quase tudo que você pode imaginar nesse tempo. Mas nada me preparou para o que encontrei naquela noite maldita na Rota 66. Tava em Chicago, e peguei uma carga de utensílios com destino a Los Angeles. Rota conhecida, mais do que batida para quem tá no volante há tanto tempo. A Rota 66, famosa, cheia de histórias, mas para mim era só mais uma estrada. Comecei a viagem numa terça-feira, tarde da noite. Já era por volta das 11, e o calor tava infernal, aquele tipo de calor que faz até o asfalto brilhar. A previsão dizia que não ia esfriar tão cedo, então liguei o ar-condicionado no máximo e me preparei para umas boas horas de solidão na estrada. Até aí, tudo bem.
Só que desde o momento em que coloquei as rodas na rota 66, senti algo esquisito. Era como se o tempo tivesse parado, e não só o tempo no relógio, mas a sensação geral. Não tinha ninguém na estrada, nem um carro, nem caminhão, nem mesmo as luzes dos postos que costumam iluminar o caminho. Só eu, o asfalto, e a escuridão. Na verdade, parecia que eu era a única idiota dirigindo por ali naquela hora. A primeira coisa estranha aconteceu mais ou menos uma hora depois de eu pegar a estrada. A rádio, que até então estava tocando umas músicas antigas de country que eu nem prestava atenção, começou a chiar. Sabe aquele chiado irritante de quando a estação está perdendo o sinal? Só que o negócio ficou cada vez mais alto, mais grave, como se fosse vindo de dentro do caminhão, e não da rádio. Primeiro, achei que fosse só interferência, coisa comum quando você não faz nada. Aí, do nada, a estática parou, e no lugar dela, veio uma voz. Não era uma música, nem uma propaganda, nem nada parecido. Era uma voz de mulher, suave, mas com uma entonação que me deixou arrepiada. Parecia que ela estava falando diretamente para mim, mas não dava para entender direito o que ela dizia. Era como se estivesse sussurrando alguma coisa incompreensível, uma mistura de palavras e sons. Desliguei o rádio na hora, o dedo tremendo, e fiquei em silêncio, só ouvindo o ronco do motor. Aquilo me deixou desconfortável de um jeito que eu não consegui explicar. Depois disso, comecei a olhar mais para os lados, tentando me convencer de que era coisa só da minha cabeça, fruto do cansaço e das horas na estrada. Mas a sensação de estar sendo observada ficou mais forte. Olhei pelo retrovisor algumas vezes, esperando ver outro carro se aproximando, mas não tinha nada. A escuridão era completa, como se o mundo todo tivesse desligado e só meu caminhão continuasse ligado à realidade. Apertei o volante e tentei me concentrar, pensando no tempo que ainda faltava para chegar em algum lugar civilizado. E aí, veio a segunda coisa estranha. Um cheiro forte de queimado invadiu a cabine. Não era o motor, não era o ar-condicionado, eu sabia diferenciar esses cheiros. Esse era mais denso, como se algo estivesse queimando do lado de fora. Diminui a velocidade e tentei ver pelo retrovisor, mas não tinha fumaça, nem fogo. Só o cheiro. Decidi não parar, já tinha visto filme demais para saber que parar no meio da estrada deserta nunca é uma boa ideia. Mas o cheiro não sumia. Ficava cada vez mais forte, misturado com o calor insuportável naquela noite. Eu dirigia, e tudo ao redor parecia ficar mais pesado. Como se a estrada estivesse me sugando para algum lugar. Sabe quando você tá num sonho e tenta correr, mas sente que seus pés estão tão presos no chão? Era assim que eu sentia, mas não o volante. Cada milha parecia levar uma eternidade, e o silêncio do lado de fora me deixava cada vez mais inquieto. Não era só o barulho do motor, não tinha nada, nenhum som de animais, nenhum vento, só o zumbido do caminhão cortando o asfalto. Capítulo 2 – O posto abandonado. Depois de dirigir por mais uma hora naquela estrada maldita, comecei a sentir o peso das ocorrências que caíram. Mesmo com toda a exigência que rola, o cansaço de uma viagem longa sempre bate. O calor infernal continuava, e o cheiro de queimado, embora tivesse diminuído, ainda pairava no ar, misturando com o ar abafado que vinha de fora. Então, finalmente avistei algo à frente, um posto de gasolina. Aquela visão foi um rompimento, porque, até ali, eu não tinha visto viva alma na estrada. Era um posto daqueles antigos, bem de beira de estrada, sabe? Daqueles que parecem ter sido construídos nos anos 60 e nunca mais receberam uma reforma. A placa de neon piscava fraca, meio apagada, com letras faltando. Mas o que chamou minha atenção de verdade foi a palavra aberto, ainda iluminada, piscando de maneira irregular. O tanque do caminhão ainda estava quase cheio, então eu não precisava de gasolina, mas resolvi parar mesmo assim. Sei lá, uma intuição de que talvez fosse bom sair do caminhão por um tempo, dar uma alongada nas pernas, e quem sabe, comprar um café. O lugar tinha uma vibe esquisita, parecia deserto demais, mas ao mesmo tempo algo me disse que eu devia descer. Estacionei o caminhão perto da entrada da loja de conveniência, e assim que desliguei o motor, o silêncio foi quase garantido.
Aquele tipo de silêncio que faz você perceber o quanto dependemos de ruídos para nos sentirmos. Quando desci do caminhão, o calor lá fora batido como uma parede. Mesmo sendo noite, o ar era sufocante, e parecia que não circulava de jeito nenhum. A loja de conveniência estava ali, com as luzes internas apagadas, mas a placa insistia em dizer que estava aberta. Caminhei até a porta de vidro e dei uma olhada lá dentro. As prateleiras estavam cheias de poeira, algumas meio vazias, e não havia ninguém atrás do balcão. Bati na porta algumas vezes, esperando que alguém aparecesse, mas nada. A porta não se abriu. Era como se o lugar tivesse sido abandonado há anos, mas com a luz piscante dizendo o contrário. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Enquanto voltava pro caminhão, já me sinto idiota por ter parado ali, vi uma sombra no espelho retrovisor. No começo, achei que havia algum reflexo do caminhão ou da iluminação ruim, mas não. Lá, parada no meio da estrada, tinha uma figura. Uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Ela estava de pé, imóvel, no meio da pista. Usava um vestido branco, simples, e seus cabelos escuros caíam desarrumados pelos ombros. Mas o que me fez congelar foi o fato de que ela simplesmente não estava lá antes. Meu coração disparou na mesma hora, e a primeira coisa que pensei foi que talvez fosse uma dessas situações de alguém pedindo ajuda. Mas, ao mesmo tempo, algo me segurava ali, me dizia para não sair do caminhão. Um instinto primitivo de sobrevivência, sabe? Olhei de novo para a figura, e ela continuava parada, imóvel. A luz fraca do posto iluminava parcialmente o rosto dela, mas não o suficiente para eu ver detalhes. Apenas o contorno e os olhos fixos. Subi de volta no caminhão, sentindo meu corpo tremer um pouco. Engatei a marcha, liguei o motor e fui saindo devagar. O mais esquisito de tudo é que, conforme o caminhão se mova, a mulher continuava parada, sem fazer nenhum gesto. Parecia que ela não queria ajuda, nem estava tentando me chamar. Só eu observei. Pisquei o farol alto algumas vezes, na esperança de que ela reagisse de alguma forma, mas nada. Ela não se moveu um centímetro. Foi quando, já com o caminhão em movimento, eu olhei pelo espelho retrovisor. E o que vi fez meu coração gelar de vez. Os pés dela e eles não estavam tocando o chão. A mulher parecia estar flutuando alguns centímetros acima do asfalto, imóvel, como se não estivesse presa às leis da gravidade. Acelerando, vi sua figura se distanciar cada vez mais no retrovisor, até que ela sumiu na escuridão. A sensação de que eu estava sendo observado ainda persistente, e mesmo já longe do posto, continuo olhando pelo espelho, como se a qualquer momento ela pudesse aparecer de novo, colada atrás do... Eu não sabia o que pensar. Já vi muita coisa estranha na estrada, mas nada que se comparasse àquilo. Por que ela estava ali? Quem era ela? E, mais importante, o que ela queria? Essas perguntas martelavam minha cabeça enquanto eu continuava dirigindo, agora mais rápido, querendo aquele posto e aquela querida o mais longe. Capítulo 3 – No encontro na estrada. Já fazia algumas horas que eu tinha deixado aquele posto abandonado e aquela mulher flutuante para trás. Tentei me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação, talvez por causa do cansaço ou do calor infernal daquela noite, mas lá no fundo eu sabia que não era bem isso. Tem coisas que a gente sente na pele, e essa era uma delas. A sensação de ser observada não tinha ido embora. Pelo contrário, parecia que algo ou alguém ainda estava por perto, acompanhando cada milha que eu percorria. O silêncio da estrada só aumentava a minha inquietação. A Rota 66, normalmente movimentada, parecia uma estrada fantasma. Não tinha nada. Sem carros, sem caminhões, sem luzes de farol se aproximando de longe. Apenas a escuridão densa e o som do motor do meu caminhão cortando a noite. O asfalto se estendia à minha frente como um túnel sem fim, e a linha pontilhada da pista parecia um rastro que me puxava cada vez mais fundo numa sensação de isolamento. Para quebrar o silêncio, comecei a falar sozinho. Calma, Jack. Isso é só o cansaço. Você está viajando. Foi.
Eu diminuí um pouco a velocidade, achando que o carro ia passar por mim. Talvez fosse algum maluco dirigir na madrugada, o tipo de cara que acha que a estrada é uma pista de corrida. Mas, ao invés de me ultrapassar, o carro ficou colado na traseira do meu caminhão. Os faróis estavam tão perto que iluminavam toda a parte de trás da cabine, cegando o retrovisor. Comecei a ficar irritado, porque não era seguro dirigir assim, com alguém praticamente grudado em mim. O que esse imbecil tá tentando fazer? Pensei. Buzinei, mas o carro não. E foi aí que tudo ficou ainda mais bizarro. Os planejados começaram a piscar de um jeito irregular, como se o carro tivesse com problema elétrico ou algo assim. Só que não era um piscar normal, sabe? Tinha um padrão, uma frequência que me deixava desconfortável. Pisquei o farol alto de volta, sinalizando para o motorista se afastar, mas nada. O carro continuava colado, e cada piscada dos faróis parecia ficar mais errática, quase como se estivesse me mandando algum tipo de... Eu estava pronto para encostar o caminhão e sair para dar uma bronca no motorista, mas aí aconteceu algo que fez meus pelos arrepiarem de verdade. No meio daquela sequência de luzes piscando, eles simplesmente apagaram. Não faça nada. O carro estava desaparecido. Sumiu. Um segundo estava lá, piscando, quase encostando no meu caminhão, e no segundo seguinte, e nada. Olhei pelo retrovisor, olhei pelos lados, verifiquei todos os espelhos possíveis, e não havia sinal de nenhum carro. Nem longe, nem perto. Era como se nunca tivesse existido. Meus dedos apertaram o volante com tanta força que eu quase perdi a sensibilidade nas mãos. Meu coração estava disparado. Como aquele carro sumiu assim, sem deixar rastro? Não dava para ele ter saído da estrada, não tinha lugar para isso. Só havia uma faixa reta infinita à minha frente e atrás. Pisquei algumas vezes, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, mas minha mente só gritou uma coisa: vá, acelera aí. Então, fiz exatamente isso. Acelerei, tentando colocar o máximo de distância entre mim e o lugar onde aquele carro havia desaparecido. A estrada continuava deserta, e a escuridão parecia me engolir mais a cada milha. O que mais me perturbava era o fato de que não havia explicação lógica para aquilo. Um carro não é assim, simplesmente desaparecendo do nada. E o pior de tudo é que, no fundo, eu sabia que aquilo tinha alguma ligação com a mulher que vi no posto de gasolina. Aquela sensação de ser presente estava de volta, mais intensa do que nunca, e a cada segundo eu sentia como se algo estivesse acontecendo. Olhei novamente pelo retrovisor, esperando ver os faróis daquele carro piscando de novo. Mas não havia nada. Só escuridão, densa e opressora. Meus olhos estavam grudados no espelho, como se, a qualquer momento, eu fosse ver algo se materializando de novo, mas nada aconteceu. O silêncio voltou a reinar, e eu continuei dirigindo, sem parar ou diminuir a velocidade. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquela estrada. Não sei de onde veio aquele carro, ou como ele desapareceu. Só sei que, depois desse episódio, algo dentro de mim mudou. Não era mais uma simples viagem pela Rota 66. Eu tinha cruzado com algo que não pertencia a este mundo, e a sensação de que aquilo não tinha acabado ainda estava lá, em algum canto escuro da minha mente. Capítulo 4 – A parada na cidade fantasma. Depois do que aconteceu com aquele carro, eu estava no limite. Minha cabeça estava a mil, o corpo tenso, e a única coisa que eu conseguia pensar era em sair logo naquela estrada. Continuava acelerando o caminhão, mantendo os olhos fixos na linha da pista, tentando não olhar mais no retrovisor. Mas a cada milhão, a sensação de ser perseguido aumentava. Não era só paranoia. Algo, ou alguém, estava por perto, e eu não consegui explicar o que era. Eu parei particularmente, preciso encontrar um lugar com gente, luzes, barulho. Qualquer coisa que me tirasse daquela escuridão sufocante. Foi quando vi uma placa descer uma cidade pequena a uns 10 quilômetros à frente. Não era uma cidade que eu conhecesse, mas sinceramente, eu não estava nem aí. Eu só queria sair da estrada e respirar um pouco. Qualquer lugar era melhor para continuar nessa reta infinita. Segui as restrições,
virei numa estrada secundária, e, depois de alguns minutos, comecei a ver os primeiros sinais de civilização. Só que, conforme eu me aproximava, percebi que algo estava errado. As casas estavam todas apagadas. Sem luz nas janelas, sem movimento nas ruas. Parecia que ninguém morava ali. As ruas estavam vazias, e a única iluminação vinha de uns poucos postes de luz espalhados, que piscavam de vez em quando, como se estivessem lá estavam a apagar. O lugar tinha um clima pesado, como se o tempo tivesse parado há décadas. Tudo era velho, desgastado, coberto de poeira. Um daqueles cenários típicos de cidade fantasma que você só vê em filme de terror. Estacionei o caminhão perto de um prédio que parecia ser um antigo motel. A fachada estava caindo aos poucos, mas a placa de neon, meio desligada, ainda dizia aberto. Aquela palavra já me trazia mais lembranças depois do posto de gasolina, mas eu precisava sair do caminhão, nem que fosse só para esticar as pernas. A noite estava quente, sufocante, e o cheiro de queimado, aquele que eu tinha sentido antes, voltou a invadir o ar. Era como se a cidade estivesse impregnada com esse cheiro, como se algo tivesse acontecido ali há muito tempo e ainda estivesse emparelhando. Desci do caminhão e caminhei até o motel. O silêncio era absoluto. Não tinha vento, não tinha som de insetos, nem de folhas se confundia. Era como se o próprio tivesse sido sugado naquele lugar. Entrei pela porta giratória do motel e dei uma olhada no saguão. Estava completamente vazio, mas ao mesmo tempo parecia que as pessoas queriam sair. Havia copos e pratos nas mesas, a recepção estava com um livro de registro aberto, e até o ventilador no teto girava lentamente, fazendo aquele barulho monótono de hélice desgastada. Era como se o lugar estivesse congelado no tempo. Caminhei até o balcão, esperando ver alguém, mas não havia ninguém. Chamei algumas vezes, batendo no sino da recepção, mas o som ecoava no saguão sem resposta. A luz fraca da recepção piscava de tempos em tempos, lançando sombras pelas paredes, e, quanto mais eu esperava, mais aquela sensação de estar sendo vigiado aumentava. Sabe quando você sente que tem alguém atrás de você, mesmo que você não tenha visto nada? Foi exatamente o que aconteceu ali. Me virei algumas vezes, esperando ver alguém parado na porta, mas tudo que eu via era o vazio da rua deserta e os postes de luz piscando lá fora. Foi então que decidi dar uma volta pelo lugar, tentar entender o que estava acontecendo. Subi uma escada de madeira que rangia a cada passo, como se estivesse prestes a desabar, e cheguei ao corredor dos quartos. Todas as portas estavam abertas, como se os hóspedes saíssem às pressas, e, em cada quarto que eu espiava, através de cenas externas, malas abertas, roupas jogadas nas camas, objetos pessoais espalhados. Era como se todo o mundo tivesse simplesmente desaparecido no meio de suas rotinas diárias. No quarto 13, encontrei algo que me fez congelar. No espelho do banheiro, havia uma mensagem escrita com algo que parecia sangue seco. As palavras eram curtas, mas suficientes para fazer meu estômago revirar. Bela está aqui. No mesmo instante, a temperatura no quarto pareceu cair, e um arrepio percorreu minha espinha. De repente, a porta do quarto bateu com força, sozinha. Eu corri até a porta, mas ela não abriu, como se tivesse sido trancada do lado de fora. O medo tomou conta de mim. Batia na porta com força, tentando arrombar, mas o quarto parecia encolher à medida que minha respiração ficava mais curta. O silêncio foi quebrado por um som baixo, vindo de algum lugar no corredor. Era o som de passos, lentos, arrastados, se aproximando cada vez mais. A essa altura, meu coração parecia que ia morrer. Me afastei da porta e olhei pela fresta. Vi a mesma figura de antes, a mulher com o vestido branco, passando pelo corredor em frente ao meu quarto, sem pressa. Ela andava de cabeça baixa, os cabelos cobrindo o rosto, e, quando passou pela porta, parou por um segundo. Esperei ela virar o rosto na minha direção, mas ela apenas balança em frente, sumindo nas sombras do corredor. O silêncio voltou, mas eu já não estava mais no controle. Bati na porta até meus punhos doerem, e finalmente ela cedeu. Corri pelo corredor, desci as escadas como se estivesse fugindo de algo muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse entender.
Quando cheguei lá embaixo, o saguão estava completamente diferente. A luz fraca piscou mais rápido, e eu percebi que não estava mais sozinho. De pé, ao lado da recepção, estava a mesma mulher, parada como uma estátua. Dessa vez, ela não estava mais flutuando. Seus pés tocavam o chão, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado ainda estava lá. Eu não espero para ver o que ela vai fazer. Saí correndo de volta para o meu caminhão, e, sem olhar para trás, liguei o motor e acelerei para fora daquela cidade morta, jurando para mim mesmo que nunca mais ia voltar. Naquela noite, a estrada parecia mais viva do que nunca. Capítulo 5, A Voz no Rádio, versão expandida. Depois de sair daquela cidade fantasma, eu acelerei como se minha vida dependesse disso, se talvez realmente dependesse. O caminhão rugia, ganhava velocidade, e o barulho do motor era a única coisa que quebrava o silêncio opressor da estrada. Meu corpo estava em estado de alerta total, cada músculo tenso, como se eu estivesse esperando algo pular na minha frente a qualquer momento. Tudo o que eu queria era me afastar o máximo possível daquele lugar maldito. A cidade, o motel, a mulher, tudo parecia uma peça de um pesadelo que eu não conseguia escapar. Enquanto a estrada deserta se estende à minha frente, liguei o rádio do caminhão, tentando achar uma estação qualquer, algo que me distraísse. Mas tudo que havia era estática. Eu girei o botão várias vezes, procurando algum sinal, mas não havia nada. Nenhuma estação, nenhuma música, só aquele chiado irritante. A Rota 66 podia ser desolada, mas sempre dava para pegar pelo menos uma estação de rádio em algum ponto. Isso só tornou as coisas mais estranhas. Depois de alguns minutos tentando, uma frequência finalmente apareceu. Não era uma música, nem um programa de rádio, mas sim a voz de um homem, rouca e distorcida, como se estivesse falando de um lugar muito distante. O som estava entrecortado, difícil de entender, mas eu consegui pegar algumas palavras, e você, e não está, e sozinho. A frase ecoou na cabine do caminhão, e meu estômago deu um nó. Aquela voz parecia falar diretamente para mim, como se fossem comentários que eu estava ouvindo. A transmissão ficou mais clara por alguns segundos, e eu ouvi de novo, agora com mais nitidez, Bela te encontrou. Meus dedos congelaram no volante. Eu senti um arrepio percorrendo toda a minha espinha. Instintivamente, olhei pelo retrovisor, esperando ver algo ou alguém. Mas, assim como antes, não havia nada além da estrada escura. A rádio voltou à chiadeira, mas eu continuei ouvindo, esperando que a voz voltasse. Não fazia sentido, mas algo em mim sabia que aquela voz estava certa. A mulher, aquela figura que eu tinha visto no posto, no motel, e ela estava me seguindo. E a sensação de ser observada, que me vem perseguindo desde o começo, agora fez mais sentido. Ela estava me caçando. Comecei a suar frio, o ar dentro da cabine parecia cada vez mais pesado. A estrada estava completamente deserta, nenhum carro à vista, nenhuma luz no horizonte. Apenas o farol do caminhão iluminando o asfalto à minha frente. Foi então que percebi que o cheiro de queimado, aquele que me acompanhava desde o posto, tinha histórias especiais, só que agora estava muito mais forte, quase sufocante. Olhei pelas janelas, tentando entender de onde vinha, mas não vi nenhum sinal de fogo ou fumaça. O cheiro estava ali, impregnado no ar, como se estivesse vindo de dentro da própria cabine. De repente, a rádio voltou a dar sinal, e a mesma voz reapareceu, agora mais clara e desesperada: você tem que sair da estrada, e antes que seja tarde. A mensagem era clara, mas não fazia sentido. Sair da estrada? Para onde eu iria? Não havia nada em volta, só deserto. E como sair da estrada poderia me proteger daquela coisa que estava me seguindo? Eu estava tentando processar tudo isso quando a rádio deu um último estalo e, de repente, começou a tocar uma música. Mas não era nenhuma música. Era uma melodia antiga, uma daquelas baladas dos anos 50, que me soava familiar de um jeito estranho, como se eu já tivesse ouvido aquilo em algum lugar. O som da guitarra suave e a voz melancólica do cantor enchiam a cabine, criando um contraste absurdo com a tensão que eu estava sentindo. O mais perturbador é que a música não estava tocando uma estação normal de rádio.
Era como se tivesse sido sintonizada de algum lugar além da nossa realidade. Foi então que eu vi. No horizonte, à frente, as luzes do caminhão deram a iluminar algo que se move na estrada. Um vulto, uma figura, se materializou na escuridão. Meu coração deu um salto. Era ela de novo. A mulher do vestido branco, agora parou bem no meio da pista, como se estivesse me esperando. Eu sabia que não tinha como desviar, a estrada era estreita demais. A única opção era grátis. Pisei no freio com tudo, fazendo as rodas do caminhão derraparem no asfalto quente, fazendo o barulho agudo de borracha queimando. O caminhão parou a poucos metros dela, e a cabine ficou em silêncio completo, exceto pelo som da música ainda tocando baixinho no rádio. A mulher estava ali, a mesma expressão vazia, o mesmo olhar fixo. Mas desta vez, consegui ver mais detalhes. O rosto dela estava deformado. Não era humano. Era como se estivesse derretendo, os traços se contorcendo de uma forma que fazia meu estômago revirar. Por um momento, fiquei imóvel, incapaz de realizar qualquer ação. Minha mente gritava para eu fazer alguma coisa, mas meu corpo parecia paralisado de medo. A mulher começou a se mover, lentamente, dando passos curtos em direção ao caminhão. Meus instintos entraram em modo de sobrevivência. Sem pensar duas vezes, engatei a marcha e acelerei, ignorando a presença dela na pista. O caminhão avançou com tudo, e no momento em que passei por ela, ouvi um grito agudo e sobrenatural ecoar pela cabine, como se o próprio ar estivesse sendo rasgado. O som parecia vir de todos os lados, me envolveu por completo. Mas eu não parei. Continuei acelerando, sentindo o coração quase sair pela boca, enquanto o grito desaparecia aos poucos. A rádio tinha apresentação à estática, a música se desfez no nada, e, finalmente, o cheiro de queimado começou a se dissipar. Eu sabia que, mesmo tendo deixado aquela figura para trás, aquilo não tinha acabado. Essa coisa, e ela estava presa à estrada, e de alguma forma eu tinha me envolvido nessa maldição. Não sabia como, nem porquê. Mas de uma coisa eu tinha certeza, dela ainda não tinha desistido. Capítulo 6, no último trecho. Eu continuava acelerando, meu coração batendo tão rápido que parecia querer pular do peito. Os olhos fixos na estrada à frente, sem me atrever a olhar pelo retrovisor. Aquele medo irracional, mais concreto, de que algo, ou alguém, se estava me seguindo, estava cada vez mais forte. O ar dentro da cabine parecia cada vez mais pesado, e o cheiro de queimado, que havia desaparecido por alguns minutos, voltou com força total. Eu estava correndo, mas a sensação era de que não importava o quanto eu acelerasse, aquela estrada se estendia infinitamente. A rádio, que estava em silêncio, voltou a chiar e, por um segundo, pensei que fosse ouvir a voz de novo. Mas, dessa vez, nada. Apenas estática e chiados que substituem o misturador com o som do motor do caminhão. Minha mente já não sabia o que era real e o que não era. Talvez eu estivesse tão cansado demais, estressado por todas aquelas horas na estrada. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Mas a cada minuto, a realidade me lembrava que algo estava errado. De repente, as luzes do caminhão começaram a piscar. Primeiro foi uma piscada rápida, como uma falha momentânea no sistema elétrico. Aí piscou de novo, e mais uma vez. E, antes que eu pudesse reagir, tudo se apagou. Eu estava a toda velocidade, no meio da estrada, e o caminhão mergulhou na escuridão absoluta. Meus reflexos chutaram o freio com tudo, e senti as rodas travarem no asfalto, derrapando com um grito agudo de borracha queimando. O caminhão parou bruscamente, mas não antes de quase sair da pista. Fiquei ali, parado, com a respiração ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O silêncio era opressor. Não havia vento, não havia som de nenhum motor, apenas o silêncio da noite e o cheiro de queimado que agora parecia insuportável. Eu tentei ligar o farol de novo, mas nada aconteceu. A cabine estava completamente escura, exceto pelo fraco brilho do painel, que piscava aleatoriamente, como se o sistema elétrico estivesse enlouquecendo. Foi então que percebi e eu não estava mais sozinho. A sensação era quase palpável.
como se alguém, ou algo, estivesse ali comigo, dentro da cabine. Meu coração disparou, e, instintivamente, olhou pelo espelho retrovisor. No início, não vi nada além da escuridão da estrada. Mas aí, aos poucos, algo começou a se formar na sombra, uma silhueta borrada, que parecia se mover lentamente, a mulher de antes, a mesma figura de vestido branco, só que dessa vez ela estava mais próxima. Muito mais próximo. Você pode ver seu rosto de novo, só o que restava dele. A pele parecia queimada, derretida, deformada. Seus olhos, e aqueles olhos vazios me encaravam, como se pudessem ver além do meu corpo, direto para minha alma. Não sei de onde tirei coragem, mas virei para trás, esperando ver a porta da cabine trancada, segura. Mas não estava. A porta do passageiro estava entreaberta, como se tivesse sido deixada assim por alguém. Meu corpo congelou, incapaz de se mover. Minha mente gritava para eu fazer algo, mas era como se meu corpo não obedecesse. Fiquei ali, parado, esperando o pior. Então, sem aviso, a porta se abriu completamente, com um rangido que ecoou na escuridão. Por um breve segundo, eu vi a mão dela, pálida, retorcida, segurando a lateral da porta, como se estivesse prestes a subir no caminhão. O medo de sentir naquele momento não pode ser. Foi puro instinto. Meu corpo finalmente reagiu. Fechei a porta com força, trancando-a com as mãos trêmulas. Voltei para o banco do motorista e, com os dedos ainda tremendo, tentei ligar o caminhão. Girei a chave, e o motor soltou um rugido fraco, quase como se estivesse relutando em pegar. Tentei de novo. E de novo. O pânico começou a tomar conta. E, então, finalmente, o motor voltou. Não pensei duas vezes. Engatei a marcha e pisei fundo no acelerador, saindo com tudo do lugar. O caminhão balançou na estrada, e eu me agarrei ao volante, lutando para manter o controle. Enquanto estava, pude ver a janela, parada no meio da estrada. Ela me encarava, imóvel, enquanto eu me afastava cada vez mais. Mas havia algo no jeito. Eu estava me afastando, mas sabia que não tinha escapado. A sensação de que ela ainda estava me observando, me seguindo, não ausente. A estrada continuava deserta, e a única coisa que me acompanhava era o rugido do motor e o barulho dos pneus no asfalto. A cada milha, eu esperava ver algo aparecer nos faróis, ou ouvir a voz na rádio novamente. Mas, por algum motivo, a rádio tinha ficado. Os minutos se transformaram em horas, e o horizonte começou a mudar. As primeiras luzes da madrugada surgiram no céu, trazendo um leve rompimento. Mas, mesmo com o amanhecer, a sensação de perigo não desapareceu. Eu sabia que, de alguma forma, ela ainda estava lá. Talvez eu tivesse escapado dessa vez, mas aquela coisa, aquela mulher, não me deixaria. A Rota 66, antes de um símbolo de liberdade e aventura, agora era um corredor de pesadelos, um caminho onde o passado e o presente se misturavam. Eu ainda não entendi o que aconteceu, ou por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas, de uma coisa eu tinha certeza, essa estrada não era apenas um caminho. Ela era uma maldição, e eu, por algum motivo, a via. Enquanto o sol começava a iluminar a paisagem desértica à minha frente, continuei dirigindo, com os olhos sempre atentos ao retrovisor. E, no fundo da minha mente, uma certeza me atormentava: a estrada pode acabar, mas aquilo que eu vi, aquela coisa, jamais vai. Fim.